Pessoal, vamos nessa. Eu quis deixar a nossa brincadeirinha aqui de criar o header e tudo mais para essa aula, porque ela vai ser, eu acho, uma aula um pouco mais extensa. A gente vai fazer o setup do nosso ambiente, do código e tudo mais. Então, a gente vai acabar demorando um pouco mais essa aula, beleza? Então, vamos dar o nosso famoso Yarn Start. É, eu vou utilizar como um template que a gente já tem aqui na nossa loja da CodeBuy. Vocês podem acessar pelo vetexstore.codebuy.com.br e lá já tem esse header, esse footer, enfim, a gente já consegue usar todo o CSS daqui, até porque o objetivo é passar Shopify. Então, eu até na apostila de vocês, eu estou com ela aberta aqui em outra tela, de vez em quando eu dou até uma olhadinha ali, eu já tenho tudo printado, tudo explicadinho aqui para tentar ajudar vocês da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, o exemplo de header já está aqui, que é esse header em HTML. Então, fiz de tudo para tentar facilitar o máximo possível, beleza? Então, deixa eu voltar até para cá, para a gente voltar para ele. Ó, já iniciou aqui, já está a nossa lojinha toda quebrada. Antes de tudo, vamos voltar na nossa aula passada. A gente definiu lá o nosso esquema, as propriedades do nosso tema, cor primária, cor secundária, certo? Até aí, beleza? Então, uma coisa que é importante vocês saberem é que essas cores, vocês, como elas estão nos settings, a gente consegue utilizar na loja toda. Então, o que você definir aqui, em qualquer arquivo você vai conseguir trabalhar com eles, desde que seja Liquid, claro. Então, vamos usar um exemplo aqui no index, que seria a nossa home. Então, se a gente tem lá um barra P, por exemplo, e a gente coloca como classe aquela cor primária lá. Então, vamos colocar aqui um oi, já vamos salvar para ele atualizar lá nosso template. E vamos dar uma forçada aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais. A gente está o nosso oi aí e a gente quer que a fonte dele seja azul. Então, só para vocês entenderem como é que funcionaria. Settings, que é a propriedade padrão. E aí aqui dentro a gente vai colocar Color Primary ID. E aí ele vai já puxar para a gente lá e vai mudar a corzinha dele aqui para azul. Que até, tá vendo? Já ficou azulzinho aqui. O que a gente fez? Quando a gente definiu lá para o usuário poder escolher a cor dele, a gente falou que ele vai ter o ID no settings default da loja toda. Então, a gente consegue acessar esses settings baseado nesse ID. Então, por exemplo, eu estou no template index.liquid. Então, vamos dizer que ali seja, a gente queira utilizar a cor secundária. Que é uma cor bem próxima também, não? Mas a gente conseguiria. Aí, quando o nosso cliente for alterar a cor secundária, ele já vai puxar aquela ali. Então, vamos até voltar aqui no nosso... Só vamos dar um save, para ele salvar o rosa aqui para a gente. Eita, a gente ficou bastante tempo sem acessar, a gente provavelmente perdeu a sessão. Então, vamos voltar lá, vocês vão ver que ele está com a cor antiga. Só o Shopify que deu uma atualizada, mas é importante que eu consiga mostrar isso para vocês. Que ele está com a cor antiga, por isso que ela não ficou rosa. Tá vendo? Está com a cor antiga. Se eu seto a minha nova cor e clico no salvar, ele vai aparecer aqui já rosa, por exemplo. Entendeu? É bem tranquilinho, bem legal. E como eu falei que a gente consegue utilizar em todos os templates, por exemplo, aqui a gente está usando no index. Digamos, isso daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou mostrar primeiro, vamos usar ele, por exemplo, nesse theme.sas aqui, .liquid. Se a gente quiser utilizar aquela propriedade, tipo, como geral global um site, que é o modo correto até de escrever, seria isso. Só, senão não dá para a gente testar. Então, a gente consegue utilizar dentro de um arquivo global de CSS nosso preset ali de cor, né, de estilo do site. Isso é super bacana. Até que eu espero que esteja tudo bem tranquilo para vocês. Até para a gente fazer o nosso header, que é o objetivo dessa aula,
o header, ele nada mais é do que uma seção no site, ou um subtemplate, por exemplo, ou um componente dentro do site. Então, sections e snippets, eles dois podem ser utilizados para isso. Eu recomendo utilizar para section quando você vai ter um esquema ou quando é um componente do seu site. E os snippets são quando são realmente trechos de código no seu site, mas quando você não precisa trabalhar com esquema. Beleza? É mais questão de organização. Dos dois jeitos vai funcionar. Então, digamos que esse daqui seja o nosso header. Então, a gente vai vir aqui em Sections, dar um new file dentro dele, colocar header.liquid, colocar o nosso header.liquid aqui. Algumas vezes vale a pena vocês cancelarem aqui e rodarem de novo o servidor, porque às vezes o arquivo não fica instanciado, é normal acontecer isso. E aqui no nosso template a gente só vai colocar colchete simples, dar um section, e aí a gente vai colocar aqui a nossa seção que a gente criou, que é o header. Só não lembro se era com uma ou com duas. O nosso compilado aqui vai mostrar. É, com duas. Aliás, seria assim o correto. Normal, às vezes a gente também esquece. Então ele está falando aqui, deu um erro na seção section, no header liquid não é válido ainda, porque ele não achou. Então a gente dá um Ctrl C, mata e dá um start de novo, que ele vai precisar fazer o upload dos arquivos. Então é bem, bem tranquilinho mesmo, viu? Vamos aguardar ele fazer o upload aí. Rapidinho. Normal. Vamos ver se deu algum problema. Ó, compilou perfeito. E ele ainda não achou o nosso template. Aqui eu acho que ponto liquid nem precisa ali. Vamos ver se agora vai. Prontinho. Ele veio aqui o nosso header já com a nossa cor setada. E a gente já tem uma seção. Seção nosso componente. Lá na nossa apostilinha, a gente tem já um link, por exemplo, daquele HTML pronto. Deixa eu puxar essa apostila para cá. Então, esse linkzinho aqui embaixo, vou até copiar ele para a gente. É um link até do próprio Shopify que eu acabei criando com o código no nosso header. Então, vou copiar e colar aqui para a gente fazer ele dinâmico. Novamente, esse curso não é HTML, CSS ou muito menos JS. Então, tem aqui um header de exemplo mesmo. Vale lembrar que todas essas informações aqui estão no nosso Git também. Então, acaba facilitando bem aí para a gente. E para a gente agilizar um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês um setting. Vamos setar o nosso header para a gente não precisar ficar escrevendo CSS e por aí vai, certo? Então, uma das coisas que a gente vai precisar, e aí na maioria dos projetos as pessoas criam uma pasta chamada vendors e colocam as bibliotecas lá dentro, a gente vai precisar de um arquivo jQuery e de um Slick, por exemplo, para a gente depois fazer uns banners aí para vocês aprenderem em blogs. Mas primeiramente, vamos criar o nosso jQuery.min. Opa! Para a gente colocar o jQuery no nosso projeto. Vamos colocar também o Slick. É importante. E, ok, a gente criou os arquivos aqui. Lá dentro do nosso GitHub do curso, que até que eu pedi para vocês clonarem no começo, vamos copiar já esses arquivos para facilitar um pouquinho mais nossa vida. Então aqui eu estou até usando a 1.8, mas vocês fiquem livres para usar as versões que desejarem. O Slick, a mesma coisa, já vamos copiar aqui. Já deixar esses presettings já feitos. Já vamos aproveitar também e copiar o nosso CSS para cá. Mas, antes de tudo, como a gente já definiu o jQuery, vamos chamar eles lá no nosso template. A gente vai dentro de Layouts, em Theme, a gente vai escrever aqui em cima da script tag aqui. Então, a gente vai dar um script
source. A gente vai falar de onde ele vai retirar essa tag. E aí a gente vai pedir para ele buscar na nossa pasta de assets, certo? Então, o que ele vai buscar lá na pasta de assets? jquery.min.js. Aonde? No diretório de assets. É bem bacana, esse daqui já é o default do próprio Shopify. Então, se a gente der um inspecionar elemento aqui, muito provavelmente o nosso jQuery já foi chamado. Vamos dar uma olhada no nosso network. Ele veio certinho, deu 200 e veio o código perfeito. Então a gente já chamou lá o nosso jQuery para ajudar. Uma coisa que a gente fez errado aqui, não fez errado, para a gente aprender, chamou a section header. O header ele vai rodar em todas as páginas, então ele não vai rodar somente na home. Se a gente quisesse fazer um header específico para cá, era possível também, mas não é o que a gente deseja. Então lá dentro do nosso time, no layout, a gente vai chamar o nosso header aqui porque ele vai rodar em todas as páginas. Isso é uma prática comum, viu? Mas também é possível fazer diferente se vocês desejarem. Beleza? Um próximo passo aqui que a gente vai fazer também é criar os nossos styles. Particularmente, eu gosto de dividir um pouquinho essa parte de styles. Eu gosto de colocar o que é seção na seção, o que é snippet na snippet, o que é template na template, por aí vai. Eu me sinto muito mais confortável fazendo isso. Para agilizar também esse processo, para a gente focar no Shopify, a gente tem a nossa pasta de styles que eu vou passar brevemente por cima aqui, como ela funciona. Então, cada componentezinho que a gente vai desenvolver, ele já tem um CSS pronto aqui, que vocês podem utilizar ou até fazer um melhor, viu? Então, tem aqui a pasta vendors também, que a gente já criou com o Slick. Só era interessante a gente copiar também para o nosso atual, e a gente vai fazer já algumas chamadas para a gente focar realmente na parte de Shopify, beleza? Então, vamos criar lá uma parte chamada vendors, vamos colocar o nosso Slick aqui dentro. Se caso vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode adicionar aí no QA que a gente dá um jeito de ajudar vocês com o CSS também. Esse time online que eu coloquei aqui é o tema inteiro lá que eu utilizo no Vertex Store lá, que é esse daqui. Então a gente, enfim, vai usar esse tema. Então, em vez de reescrever o CSS ponto a ponto, a gente só utiliza ele. Então, vamos aqui na nossa seção, criar uma pasta chamada Team Online. E aqui dentro a gente coloca o old... Como é que estava escrito aqui? Old Team. Então, vamos lá. Então, a gente já coloca o old aqui. Era importante que a gente criasse esses outros SAS, mas vou deixar para depois. E só para adiantar nosso trabalho, eu vou copiar também o header. Façam isso daí por aí também, beleza? Então, vamos lá. Header. E aqui a gente já chama. Como a gente não vai utilizar todos os componentes por O, vamos colocar aqui, criar vendors, onde a gente vai dar um import no nosso CSS lá. Deixa eu até ver aqui quais são os que a gente vai importar por hora, para facilitar o nosso trabalho. Seria o old time, o header e o Slick. Acho que tá ótimo. Então vamos lá, vamos importar esses caras. Então, só colocar o diretório que ele tá, vendors, e o arquivo. Então ele já vai fazer o import perfeito pra gente. E os principais aí que a gente quer utilizar. Eu acho que vai ser muito bom. Então vamos nessa, @import URL, e aqui dentro da URL a gente acaba colocando
o nosso CSS antigo. É bom sempre dar um ponto e vírgula aí para não quebrar as coisas. E como a gente vai trabalhar no header, a gente já chama ele aqui também. Que aí, se a gente quiser fazer alguma alteração, alguma coisa, é só incluir ele no código. Beleza? Simples assim. Vamos ver se está tudo certinho. Opa, não está não. Pronto, agora sim. Está compilando, vamos ver, ó, já subiu o nosso header aí bonitinho, está estático e está legal. Agora, vamos começar a deixar esse header de forma dinâmica aí, pessoal. Acho que esse vai ser o nosso primeiro grande desafio. Eu vou fazer o header e vou deixar como exercício para vocês fazerem um footer, ok? Então, vamos nessa. Vamos dentro de seções aqui no nosso header liquid. Então, ele já tem aqui um template que eu acabei deixando pré-pronto, mas qual é o interessante primeiro de tudo? Acho que eu vou dar uma reduzida aqui para ele ficar menor. E aqui dentro, vamos focar no código, acho que da melhor maneira possível. Então, ele vai ter a nossa logo aqui em cima, vocês podem ver. Vai ter o nosso menu, a gente pode até depois colocar um submenu aqui dentro. Vai ter um kart, mas esse kart a gente nem vai precisar fazer por hora. E eu acredito que é isso. A gente vai fazer basicamente uma logo editável que o cliente pode editar por lá e o nosso menu. Para isso, a gente tem que, antes de qualquer coisa, definir quais os componentes que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai definir que vai utilizar no header um ambiente para trocar o logo e um menu, né? Que o cara consiga configurar o menu por lá, certo? Então, a gente vem aqui e vai definir o esquema. Então, para definir o esquema, a gente abre e fecha a tag do esquema aqui, né? Bem simplesinho. E aí, lembram as regras básicas lá que a gente conversou? Todo esquema tem um name. Então, o nosso name aqui é sempre bom, eu padronizo pelo nome do nosso componente, que vai ser o header. E as settings do nosso theme. Então, a gente vai definir aqui. Então, o que a gente vai precisar nesse header? Um type, falando que é o header, né? Antes de mais nada. Então, vamos lá. Header, vírgula. E o content, falando que a gente está trabalhando com o header. Nós vamos também criar um image picker para a gente, sabe, para selecionar as imagens. Então acaba facilitando bastante esse cara. Então vamos lá, colocar ele como logo, por exemplo. E o label dele para aparecer lá bonitinho como logo image. Vocês lembram do ID, né? Esse ID sempre é muito importante. Então, ok. A gente também vai precisar de uma link list, que é basicamente o link list, ele é a listagem dos links, já diz tudo, né? Mas o cliente consegue configurar lá no navigation. Assim a gente não precisa ficar colocando menu em HTML, sabe? Acaba facilitando muito. Então vamos lá. Type link list. O ID que a gente gostaria de trabalhar lá, que seria main menu, certo? Que é o menu principal. A label que a gente gostaria de usar seria menu. Label, menu. E aí a gente coloca como default o menu principal do Shopify. Simples assim. Se nada estiver errado, o nosso Shopify não vai quebrar. Vamos ver lá como está o nosso admin? Vale lembrar que a gente vai precisar atualizar aqui. Não precisa atualizar dessa vez. Vocês viram, durante o curso já aconteceu isso também de uma vez. Então, dentro das sessões vai ter lá o header. Uma coisa que eu descobri
demorei para entender isso, é que como o time ele roda em todas as páginas, esse cara aqui, então o header ele sempre vai aparecer aqui separado em todas as páginas. É bestinha, mas faz sentido, certo? Então vamos lá. Dentro do header, teoricamente, não aparecem as nossas seções aqui que a gente definiu. Então vamos lá dentro da nossa section header para ver se tem alguma coisa errada. Mas ó, abrindo, fechando certinho, certinho. No nosso compilado está dizendo que tem um erro no nosso esquema. Está falando que o esquema é inválido. Isso é bom. Vamos entender o porquê é inválido. Settings está escrito de forma correta. Abriu e fechou perfeito. Content está aqui. Abriu e fechou. Perfeito. Aqui não tem problema. Nem aqui, nem aqui. Então, tá ok. As nossas tags, todos têm o type certinho. E o ID, nesses dois que precisam, também tá bem certinho. Link list, tá aqui. Faltou, de fato, o link list. Vamos ver se compilou tudo certo. Então, já compilou certo. Só que, como estava errado, a gente vai precisar atualizar na mão. Então, prontinho. Tem aqui o logo para a gente selecionar. Então, a gente conseguiria selecionar uma imagem aí dentro do Shopify, ou fazer o upload de uma. Vamos fazer o upload de uma logo aqui. Aí fica difícil, né? Vamos ver. Pronto, aqui um logo exemplo para a gente. Então, ok. E o main menu que já está selecionado, a gente pode trocar ele também. Então, até aqui, ok. Falta bem pouquinho, gente. Agora, nós vamos apenas deixar com que seja manipulável pelo cliente, tanto a imagem lá do link que a gente deseja, quanto o menu. Então, acho que vai funcionar de uma forma bem tranquila. Eu vou dividir isso daqui em mais uma videoaula para ficar mais leve, beleza?